Então vamos começar hoje. Projeto que a gente desenhou durante um bom tempo, né, Pedro? Finalmente saindo do papel hoje o Hotel Trends. E com convidado especial. Convidado especial, Rolando Bonadonna, ex-CEO da Cor Américas e um dos consultores mais respeitados hoje do mercado. Tudo bem, Rolando? Tudo bem, obrigado. Fico feliz com esse convite da Hotelier News e pela oportunidade de poder conversar com vocês. Vou tentar responder as perguntas, né? Sei que vão ser difíceis, mas é assunto que eu mais gosto, hotelaria, então vamos lá. Foi um convidado certeiro, né, Pedro? Com certeza, com certeza. A gente começa hoje o programa para falar um pouquinho sobre tendências de mercado, alguns fatores que afetam a performance do setor hoteleiro, tanto do ponto de vista estratégico como na operação, no dia a dia. Eu acho que Bonadonna, tenho certeza, que é uma das pessoas que tem uma visão mais abrangente do setor e não teria a melhor forma de começar. Obrigado, Bonadonna. E essa é a ideia, fazer uma conversa aqui descontraída, falar de um assunto que interessa a nós três. Todos nós aqui somos apaixonados por hotelaria, tenho certeza. E chamamos um grande apaixonado aqui para começar. Então vamos lá, Pedro. Vamos começar o bate-papo? Vamos. Muito bem. Acho que hoje a gente está num momento de mercado que ele é um pouco mais previsível do que a gente tinha há 1 ano e meio atrás. Veio a pandemia, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, muito se especulava sobre quais seriam os direcionamentos relacionados ao setor. Queria começar o nosso bate-papo falando um pouquinho do ponto de vista de estrutura do setor, quando a gente compara, olha investidor, olha para as operadoras de uma maneira um pouco mais profunda e no estágio atual da pandemia em si, o que a gente já consegue enxergar de mudanças estruturais do ponto de vista estratégico? Quais são os principais pontos que, ao seu ver, mudam e de que maneira eles mudam daqui para frente? Bom, acredito que não tem grandes mudanças atualmente no setor, como não tinha tanta mudança antes, mas que está se preparando mudanças, e que são mudanças que vão acontecer de forma diferente, porque dependendo da orientação dos hotéis para um mix mais para eventos, que secou completamente durante a pandemia, ou mais corporativa, internacional ou doméstico, que reduziu muito, mas ainda tem alguma coisa e vai voltar antes dos eventos. Ou um mix de lazer, que nunca secou completamente e até alguns hotéis de lazer ficaram muito bem, a situação é diferente. Os hotéis de lazer são melhores e eles podem pretender mais a movimentação, tanto orgânica, fazer investimentos novos, greenfield, ou comprar hotéis, ou pensar em acessar o mercado financeiro de uma forma mais dinâmica, do que um hotel voltado a eventos que está numa situação muito difícil. Então, eu acredito que pode ter movimentos, mas por enquanto não vejo muita coisa. Os investidores, eles estão muito impactados, e o ativo hoteleiro está muito impactado. Se a gente compara com outros ativos hoteleiros, por exemplo, a logística está muito bem, porque ela se beneficiou da movimentação do digital. E o hoteleiro está na outra situação. E seria até mais interessante hoje, se você pensa em possibilidade de ganho de capital, comprar um hotel do que um galpão, porque a perspectiva de recuperação é melhor, mas não acontece assim tão rápido. Embora as empresas hoteleiras já estão recuperando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, claro. Paulo Guedes fala muito em recuperação em V da economia brasileira. Você acredita numa recuperação em V do nosso setor? Não acredito que vai ter tudo isso. Eu acredito que tem uma demanda reprimida, especialmente no lazer e um pouco nos eventos. Acredito que o corporativo não vai voltar tão forte como antes e vai demorar a se estabilizar. Agora, quando a gente olha, voltando àquela questão sobre mudanças e tendo em vista o seu comentário, você falou, temos eventos que voltam numa velocidade diferente, lazer vem um pouquinho antes, e agora, em relação ao mercado corporativo, ele tende a ter uma recuperação um pouco mais alongada. Na prática, o setor ele é cíclico. Esses diferentes segmentos, eles respeitam uma relação de oferta e demanda. Até aqui, nenhuma grande mudança estrutural no setor em si. É um pouco onde você vai colocar o foco como investidor, como operador, para aproveitar os melhores momentos de cada um desses segmentos de mercado. Agora, para além de uma situação de recuperação do setor em si, a gente tem novas tecnologias sendo comentadas e sendo estruturadas, as próprias redes em si desenvolvendo marcas para operar residenciais com algum tipo de serviço ou pool hoteleiro,
canais de distribuição diferentes sendo estruturados no setor também, e até do ponto de vista do cliente, eventualmente, o que se comenta sobre eventuais mudanças de hábitos de consumo. Nesse sentido, voltando à pergunta inicial, relacionada a mudanças estruturais no setor, alguma coisa afeta o que antes não acontecia na hotelaria? Não, tudo muda. A pandemia ela está acelerando algumas coisas e inibindo outras. A movimentação da demanda do hotel tradicional para outros tipos de hotéis, como o lifestyle, ou para o short-term rental, não é novidade. A Airbnb não chegou com a pandemia, chegou antes. A venda de apartamentos mobiliados pela Booking também já estava lá. E ela vai ser reforçada, ela está sendo reforçada na pandemia. Hoje a Booking tem, acho que são 18%, era alguma coisa como 18% da demanda delas, que era para mais de 30 dias, hoje passou a ser 24%. Um quarto da demanda na Airbnb é para períodos maiores. E eles estão... O maior grupo hoteleiro é a Starwood Marriott. Quantos quartos eles têm? 1.300.000 quartos, né? E aí, a Booking, quantos apartamentos tem? 7 milhões. 7 milhões, 7 vezes mais. A Airbnb tem outros 7 milhões, 14. E são todos apartamentos mobiliados que estão recebendo clientes que são clientes, às vezes, de hotel, às vezes, de apartamentos mobiliados. Ou seja, isso não é pandemia, isso já existia. Ou seja, já tinha uma penetração muito forte do apartamento mobiliado, short-term rental, na demanda hoteleira. Isso está acelerando. A questão hoje para a hotelaria é como que ela vai responder àquilo. E ela está num momento que é complicado, porque ela quer reduzir os gastos e utilizar a tecnologia para reduzir os gastos. Reduzindo os gastos, ela corre o risco de perder o diferencial que ela tem com o short-term rental. E tinha uma coisa curiosa no início da pandemia que a gente discutia muito nas nossas lives, não sei se você lembra, Roland, que assim, a gente considerava a Covid uma grande oportunidade para a hotelaria. Em que sentido? Em relação ao short-term rental, porque, em teoria, o consumidor ficaria um pouco receoso de ficar num apartamento que ele não conhece, que ele não sabe que tem uma pessoa que vai lá limpar e tal. Então, os hotéis poderiam se beneficiar disso, de todos os protocolos que criaram, etc. Só que não foi o que aconteceu, né? Pelo contrário, o short-term está explodindo em mercados mais maduros e aqui também, né? Mas isso é uma das precauções que a gente tem que ter, porque a gente está tirando conclusões rápidas de coisas que a gente não está sabendo exatamente o que vai acontecer. Então, teve um momento, todo mundo falou, não, vai escolher o hotel em função da segurança sanitária. Ninguém escolhe o hotel em função da segurança sanitária. Se não escolhe o hotel em função de saber se tem uma boa pressão de água quente no teu chuveiro. Se não tem, você troca o hotel. Mas, bom, não é isso. A segurança sanitária é a mesma coisa. Você não quer um hotel que não tenha a segurança sanitária, é importante, mas não é o motivo. E aí, a questão dessa preocupação, ou dessa ideia que a gente tinha, que isso ia fazer migrar o pessoal para o short-term rental, não é isso que acontece. A vantagem do short-term rental é você tem apartamentos que estão bem localizados, tão bem localizados como os hotéis, não vou falar nem mais nem melhor, que são maiores, são todos maiores. Todos têm um cooktop, uma geladeira maior, um micro-ondas, ou seja, tem mais espaço. Eles estão um pouco mais barato do que ou bastante mais barato do que os apartamentos de hotéis. Se você vai lá mais tempo com mais pessoas, é uma opção muito boa, e especialmente quando são viagens mais longas e viagens que não são viagens a negócios. Ou seja, a questão da segurança sanitária é uma questão importante, mas não é isso que vai fazer perder movimento. Mas imaginávamos lá no começo que seria uma oportunidade, né? Mas, no fim das contas, o que eu recebi de feedback era justamente o contrário. O consumidor está assim, não, eu estou chegando aqui, sou eu que vou limpar.
ao longo do Ele período. que vai limpar, ele não vai ter agregação com outras pessoas porque ele está sozinho. Então, se tiver alguma preocupação com isso, bom, sem dúvida. é mais tem menos agitação de pessoas nesse caso, teoricamente. E vamos lembrar que a gente está ainda durante a pandemia num momento totalmente distinto do histórico recente do setor. Então, no final das contas, não é novidade que quem viaja hoje, ou pelo menos na sua grande maioria, é o público de lazer. As viagens elas ainda estão no CPF na maior parte das estruturas. De alguma maneira, esse público talvez seja um pouco mais permissivo para fazer a sua limpeza. Agora vai falar para o executivo limpar o quarto dele para ver o que ele faz com você depois. Então acho que são momentos Mas você diferentes. lembra aqui do nosso papo aqui com o Thomas, com o Tomás, que a fatia do corporativo dele está crescendo cada vez mais. Pois é, eu acho que é legal a gente até aprofundar um pouquinho nisso e trazer alguns outros elementos para discutir. Porque, no final das contas, quando você olha para esse modelo de negócio e olha para trás, o histórico é super curto no Brasil. Sem dúvida. E até a própria empresa do Tomás, a Noma, até alguns meses atrás, tinha 200 apartamentos numa cidade como uma cidade de São Paulo, que tem 40 mil quartos. Então, falar sobre segmentação, sobre esse perfil de produto, hoje, ele é um pouco ainda duvidoso, porque na prática, com os novos desenvolvimentos, com o crescimento de demanda, a gente vai ter uma reacomodação desses mix. E a questão é, se a gente não consegue olhar para trás, para enxergar com uma tendência clara o que é esse setor, evidentemente temos que partir de alguns pressupostos. O que me passa pela cabeça, Bonadonna? E aí eu queria dividir contigo e saber o que você acha. Você comentou, temos vários desenvolvimentos imobiliários nesse sentido na cidade de São Paulo. Algumas pessoas falam sobre 10 mil, outras pessoas falam sobre 20 mil apartamentos. Um range próximo a isso. A gente sabe que não necessariamente tudo isso entra no pool de hospedagem, mas qualquer 20% de uma quantidade como essa pode trazer algum impacto de evolução de oferta relevante para o setor hoteleiro em si. Quando a gente olha para trás e olha para a hotelaria tradicional, aquele público de long stay, ele sempre foi muito pequenininho nos hotéis, como um todo. A maior parte do volume era de viagens mais rápidas, 2 a 3 noites. 2 dias. Tempo médio, 2 dias, 1,3 pessoa por quarto. Ou seja, curtíssimo. E aí, talvez entrando direto no ponto, fala assim, bom, se a gente tem um mercado hoteleiro, que ele é predominantemente com um período de pernoites baixo, a gente tem novos empreendimentos entrando com até 30 metros quadrados no mercado de São Paulo, que são modernos, que são bem localizados e estão com preços mais baixos. A competição com a hotelaria, ela é direta? Isso traz impacto e, eventualmente, alguma preocupação para o setor, até no momento fragilizado de economia e de desempenho em razão da pandemia? É muito cedo para responder assim com a segurança. O que a gente está vendo hoje são tendências que estão se reforçando com a pandemia. Tem uma tendência de maior uso do short-term rental, que na verdade são apartamentos mobiliados. Tem uma tendência dessa demanda a passar por outras plataformas do que as plataformas hoteleiras. Então, um grande desafio da hotelaria é que todas as plataformas hoteleiras são voltadas ao cliente que passa até 2 dias, quer dizer, 2 ou 3, média de 2, sozinho ou eventualmente em casal, no hotel. Eles não vendem e até não conseguem vender muito bem aquele short-term rental. Quem vende bem é a Airbnb, que vende muito bem, e possivelmente a Booking, porque não tem muito outras. Então, isso é um desafio. Não é que eles não vendem porque eles não têm. A Accor tem um belíssimo produto que é a Adagio, mas que é difícil vender, porque o público que busca isso por 3, 4, 5 dias não vai buscar naquela plataforma. Então, a demanda vai ser maior e as redes hoteleiras necessariamente vão se mobilizar, porque o que eles têm que fazer, é o papel deles, tem que rentabilizar os metros quadrados dos investidores deles para adequar a oferta deles ou, eventualmente, para entrar naquele mercado de short-term rental. Como eles vão fazer? Como isso vai acontecer? Qual é a proposta que eles vão fazer? Eu não sei, só estou vendo que tem uma convergência muito grande hoje, ou seja, o hotel vai virar alguma coisa diferente, que não vai ser simplesmente short
short stay, vai ter apartamentos para estadias maiores, vai ter, como já tem, inclusive, a gente está aqui no novo hotel, tem o Ojo aqui, que é um cowork, então vai ter outras opções. Tem fórmulas híbridas que já existem, tem a Adagio, que é long stay, mas também, no caso da Accor, tem o Joe & Joe, que é um produto mais híbrido, onde tem hotel, hostel e outros tipos de eventos, etc. E vai ter companhias hoteleiras que são operadores, da mesma forma que Charlie é um operador, da mesma forma que Birome, da mesma forma que Noma é um operador. Vai ter companhias hoteleiras que vão querer começar a operar aquele short-term rental. Eles estão fazendo isso, mas já não tem consolidação no setor hoteleiro, e aí tem menos consolidação ainda no setor do short-term rental. Como que isso vai se aglomerar? Eu sei que vai acontecer, mas se vai durar 3 anos, 5 anos ou 8 anos... Se a gente fosse brincar de te colocar de novo na liderança de uma grande empresa hoteleira presente no Brasil, ou até mesmo olhando o mercado de uma maneira internacional, você desenvolveria operações exclusivas para operar esse tipo de empreendimento dentro de uma rede tradicional? Ou é cedo, eventualmente, para afirmar? Sinceramente, o que faria hoje, eu buscaria oportunidade através da oferta que já existe e que tem como reajustar. Porque se você lança um projeto novo hoje, sem saber exatamente como a oferta nova vai se caracterizar e se sedimentar, você está aumentando o seu risco. Acredito que tem boas chances da pandemia. A pandemia é uma tampa às fontes que levam clientes para o hotel. É uma tampa completamente fechada para a fonte dos eventos e uma tampa bastante fechada, mais ou menos, no caso do corporate, e uma tampa semi-aberta para o lazer. Ela vai se abrir quando tiver a imunidade acima de 70%, a tampa vai... Bom, e em alguns meses, a gente vai ver o que realmente está acontecendo, quais são as consequências daquilo tudo. Vale a pena esperar alguns meses antes de dizer, esse é o produto. E a gente tem muitas tecnologias chegando, uma conversa, por exemplo, a Modularis está fazendo hotéis mais rápidos. Tem alguns investidores, inclusive, lá no short-term rental, que estão conseguindo hoje um alvará em 6 meses, que antes tinha 2, 3 anos para conseguir isso, que te dizem, você pode fazer acontecer um projeto mais rapidamente, espera um pouco antes de decidir o que é. E você tem tecnologias que te permitem fazer o projeto muito mais versátil do que antes. Porque se você imagina que, como a demanda está multiforme, ele pode ser short-term rental, student living, senior living, consultórios, tudo que você pode imaginar, imagina um hotel, são andares, da mesma forma do que um prédio de escritório, da mesma forma do que um residencial, que podem ser utilizados para vários usos, para vários ocupantes. Sonha um pouco que você tem um prédio, ou vários prédios juntos, que tem andares e que esses andares têm uma versatilidade, que dependendo da tendência do mercado, você vai transformar em uma coisa ou outra. Vai pensar que sou louco, mas já que você me pediu para... Então, eu vou buscar alguma coisa assim, onde eu uso a tecnologia para montar propostas que são propostas versáteis, com alguma coisa mais que a hotelaria, ela sempre se focou no guest, no cliente, e depois ela olhou para inclusive, muitas vezes ela, no início, era investidor. Então, a Accor passava 2 anos, 3 anos para montar o perfeito quarto Ibiza versão 3. E o mercado imobiliário é diferente. Ele tem terreno e ele quer correr e ele faz um produto, mas ele não capricha, não se preocupa tanto como saber se aquele apartamento ou para uma classe média é exatamente a melhor coisa. Ele faz e ele vende. E aí, se você lança um produto desse, que é um produto que tem um cunho imobiliário talvez maior, eu acho que tem que pensar um pouco de uma maneira mais equilibrada. Tem que ter um investidor, sim, mas tem que ter uma adequação muito boa e a utilização da tecnologia, tanto pela parte privativa como pela parte pelas áreas sociais. Na sua visão, pode ser um mixed use de fato, não só mixed use, como mixed proposta, né, realmente, de proposta, né? Eu como hoteleiro, estou pensando
do lado da hospitalidade, ou seja, como receber bem e garantir uma boa experiência do cliente ou dos clientes no hotel, do evento no hotel. Só que tem a outra ponta, tem a ponta do investidor. O investidor, hoje, ele quer mais profissional, não alguém que consome o hotel para ter um nome em cima, para, return on equity, essa coisa cada vez menos existe. O investidor é o investidor que pode investir numa laje de escritórios, que pode investir no hotel, no shopping center, e ele quer uma rentabilidade, e ele quer mais ocupação. Uma das coisas que ele mais olha é o que ele chama de ociosidade. Para ele chama mais da ociosidade da ocupação. Para ele, quando a ociosidade chegar a mais de 15%, ele começa a se assustar. Ociosidade de 15% na hotelaria, a gente chama a ocupação de 85%. E a gente está assim... bom, e ele está assustado. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Em 2019, que a gente gostaria muito de voltar lá, a ocupação dos hotéis brasileiros foi 60%, ou seja, teve 40% de ociosidade. É muito grande. Sim. É muito grande. A gente tem que buscar opções que sejam opções que atendam a demanda e que atenda também a preocupação do investidor, que é normal, claro. Um prédio que seja mais ocupado. E aí eu não vejo outra opção do que ter alguma coisa que seja muito mais versátil, tanto durante o dia como durante os períodos. É uma questão que eu acho que vem muito à minha mente também, é que no final das contas a gente está num país continental. E esse país continental, você tem diferentes realidades. Evidentemente, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade dinâmica, economia robusta, vários perfis, não só de oferta, mas também segmentação do ponto de vista de demanda, que provavelmente tem espaço um pouquinho para todo mundo. Agora, quando você vai para o interior, e de interior, às vezes, de estados com uma economia menos dinâmica, ainda é um mercado de hotéis econômicos. E a gente sabe o quão difícil, às vezes, é estruturar o segundo degrau. Então, será que esses modelos novos de mercado se aplicam ao país como um todo, ou a gente está falando de concentração em alguma das principais praças que são mais dinâmicas no país? É mais uma ótima pergunta e não tenho a resposta. Não tenho a resposta porque uma das coisas que a gente não sabe é como o teletrabalho e a digitalização, a virtualização das relações vai afastar as pessoas das grandes cidades e como. Porque a gente pensou, não, ninguém vai mais viver numa grande cidade como São Paulo porque é poluída, não tem mobilidade, etc. Vai todo mundo viver lá em Campinas, tranquilo na casa dele, Guarujá, trabalhar de na casa dela e voltar. Bom, se assim, vai ser tudo diferente de qualquer forma. As pessoas vão voltar 3 dias por semana no escritório, 4, 2 ou nunca. Quais são as que vão voltar, quais são as que não vão voltar. Vai ter todos os casos. Mas como essa coisa vai se segmentar, a gente vai saber daqui a um ano se a pandemia terminar até o final desse ano, o que eu acredito e o que eu desejo. E aí, em função disso, a gente vai ter que ver quais são as opções. Agora, se você vê que uma opção, realmente São Paulo tem mais capacidade, que tem mais dinheiro, tem mais ideias, tem mais demanda, tem muito mais motivos de pilotar algumas coisas. Uma vez que funciona aqui, por que não vai funcionar numa cidade pequena? Tem algumas coisas que têm a ver com as categorias. Um hotel de luxo é um hotel onde, teoricamente, você tem que vender diárias de R$1.000. Você não vai vender uma diária de R$1.000 numa cidade do interior, porque não tem demanda para isso. Soluções que têm a ver com proposta para alto poder aquisitivo vão ter que ser concentradas aqui. Mas a gente sabe que muitas vezes são os hotéis, esse tipo de hotéis que inovam porque eles têm mais recursos para fazer isso. Mas hotéis de mid-scale, hotéis econômicos, têm também propostas, exatamente o modular ou exatamente a tecnologia, que podem permitir fórmulas e propostas que você vai poder desenvolver em cidades também em qualquer lugar. O Brasil, num país grande como o nosso, é difícil chegar a uma solução única que sirva para todo mundo. Tem que entender realidade local, diferentes perfis de mercado e desenvolver produtos que façam sentido para aquela realidade. Se tudo fosse simples, se dava farinha mágica,
A gente não teria nenhum problema. Você vê um produto como o Ibis, por exemplo, o Holiday Express, que não tem muitos aqui, mas poderia ter, ele serve tanto para São Paulo como para uma pequena cidade de 50 mil habitantes, porque ele está previsto para isso. Agora, se você pensa num W é para São Paulo, Rio, Brasília, e Gramado, não sei bem, mas... E no mundo inteiro se posiciona assim também, né? Você vai encontrar um W em Londres, em Nova York, você não vai encontrar em uma cidade. E aí você tem um W de laser e você tem um W de Nova York, bom, que são bem diferentes porque ele está adaptado ao destino. Mas a fórmula, os pilares da marca são basicamente os mesmos. Voltar a um assunto que a gente falou brevemente aqui. Eu perguntei para você se você acreditava numa recuperação em V, né? Difícil ainda dizer, concordo com você. Mas quais são esses drivers aí da recuperação? O que você vê como oportunidade, os gargalos? Como é que você vê essa retomada, Roland? Eu vejo. Primeiro, tem que soltar a tampa. Então, enquanto a tampa não está totalmente aberta, não está solta, bom, a gente vai ter o pé no freio. O pé no freio é mais difícil de trabalhar, mas quem trabalha o tele de laser hoje, quem trabalha com o mercado de laser, consegue trabalhar muito bem. Então, uma vez a tampa solta, você tem que fazer evoluir a tua proposta, na minha opinião. Você tem que fazer evoluir a tua proposta conforme as mudanças de expectativas dos clientes. E uma coisa, por exemplo, a segurança. A segurança não vai ser nem o primeiro, nem o segundo motivo de escolher um hotel, mas se não tiver, vai ter um problema. E você pode fazer muitas coisas em termos de segurança. Bom, tem hoje sistemas de purificação de ar que talvez não são tão importantes para o cliente a lazer, mas que para o cliente, para eventos, vai fazer muita diferença. Então, se você oferece isso, você vai oferecer um diferencial que vai atrair tanto o cliente de eventos como o corporativo das empresas que estão preocupadas pelo duty of care, etc. Ou seja, a pequena empresa não está muito preocupada, mas a grande empresa, a contábil manager e política de viagem, com compliance, está muito. Então, isso tudo que a tecnologia touchless é interessante porque você ganha tempo, você ganha eficiência e você ganha também... E lembrar que empresas como a Noma já faz tudo digitalizado. O cara, no celular, ele tem a chave do apartamento dele. Exatamente. Então, isso são coisas que você pode incorporar à tua proposta e que você pode incorporar oferecendo um diferencial maior. Como você vai se adequar? Como você vai adequar? Vou te colocar um ponto importante. Isso representa investimento, né? Você agregar essas tecnologias. No momento como atual, de ainda caixa bastante debilitado, isso vai levar um tempinho, né? Não vai dar para ser um drive imediato assim para recuperação, né? Eu até vou complementar um pouco esse comentário do Vinícius, porque evidentemente na operação em si, você tem vários processos que mudam e você precisa trazer mais segurança do ponto de vista sanitário até o próprio cliente que vai usar o seu hotel. Quando a gente sai do hotel e entra para a sede, o que, do ponto de vista corporativo, nesse cenário que o Vinícius comentava de empresas que enxugaram custos por razões óbvias, elas conseguem fazer para tentar dar suporte aos hoteleiros e conseguir, de alguma maneira, acelerar esse processo de recuperação? Que ponto? Será que tem alguns fatores que você conseguiria dividir, que você acha que é relevante numa análise? Eu acho que é relevante e sempre foi, na verdade. Vou dar um exemplo. A gente tem estatísticas, observações, análises que mostram que um hotel lifestyle ele consegue um RevPAR até 40% acima de um hotel convencional. É a CR que fez isso e que apresentou. Eles compararam os hotéis lifestyle e os hotéis convencionais da mesma categoria de marca. Esse dado. Muito interessante. Tem uma diferença a favor do lifestyle sempre. Isso não é da pandemia, isso era antes. Até a pandemia o pessoal começou a falar, não, lifestyle não vai ter mais porque socialização, agrupamento. Não acredito nisso, vai continuar e mais forte. E aí você pensa, não, todos os hotéis vão começar a mudar para o lifestyle. E aí eles não mudam porque
por vários motivos. Um dos motivos, a recessão de 2015, 2016, o impacto na geração de caixa que faz com que não tinha recurso para fazer isso. É complicado, mas também... E tem também a dificuldade dos condutores, onde é complicado convencer 400 investidores a fazer uma transformação assim, bancando isso, sacrificando a renda. Isso não facilita. Mas também aussi por falta de dinamismo e de pressão de grandes grupos hoteleiros que estão também motores naquelas transformações. E aí a gente volta àquela questão da consolidação. Aqui está faltando um pouco essa mola, essa vontade de grandes grupos e essa competição que existe entre eles que fazem com que eles trazem marcas. Veja quem está trazendo as marcas lifestyle aqui, mais marcas lifestyle aqui. A Accor, que é o maior de todos, mas não é porque, bom, a Accor é especialmente melhor do que outras redes menores. É porque ele tem isso necessariamente no DNA dele e de fazer isso. E se tivesse outros grandes grupos aqui, eles gostariam, inclusive, eles estão desenvolvendo as marcas lifestyle deles. Então, você tem a mesma coisa com as outras mudanças das quais a gente fala, vai ter que trazer, não tem outro jeito. Quem vai trazer vai criar diferencial. Eu não acredito, nunca acreditei, cada dia que passa acredito menos, que você ganha dinheiro na hotelaria reduzindo os gastos. Isso não existe. Você ganha dinheiro na hotelaria. Como você faz isso? Você faz isso melhorando a experiência do teu cliente, se modernizando, criando diferenciais, tendo uma relação mais dinâmica com ele, e você faz isso distribuindo melhor o teu inventário através dos canais e aquele mundo do e-commerce que é cada vez mais complexo, mas é da vida, não reduzindo os gastos. E reduzindo os gastos, hoje, você faz uma coisa que é mais perigosa ainda. Você está tirando o diferencial que um hotel pode ter com relação ao short-term rental. Por que é short-term rental? É um imóvel onde você está sozinho, no apartamento sozinho. Então, se você vai no hotel onde tem ninguém na recepção, tem ninguém no café da manhã, porque já simplificou o café da manhã, e aí, por que eu vou no hotel em vez de ir no short-term rental, que é mais barato, que tem um quarto maior e mais independente? Exato. E a gente ia chegar nesse ponto. Matou. Agora, é curioso, porque quando a gente fala sobre desenvolver modelos mais modernos, com design, as próprias marcas lifestyle, assim, no Brasil tem pouquíssimas, e praticamente a maior parte delas é atrelada à Accor, como você comentou. Para além de novos produtos, novos formatos de investimento, a gente tem que ter uma base em termos de desempenho para propiciar que esses novos hotéis eles entrem no momento favorável. E aí você comentou um ponto que é, precisamos aumentar receita. É fundamental que a receita ela aumente para melhorar resultado, melhorando o resultado, remunera o investidor e, evidentemente, novos produtos são estruturados no país como um todo. A questão de market intelligence no país, ela ainda não decolou, se assim posso dizer. Existe pelo menos algumas oportunidades de melhoria, não só entre as empresas pequenas, mas no setor como um todo, existe espaço para trazer novas práticas, para usar mais informação e para conseguir, de certa forma, com isso, ajudar exatamente no que você comentou, o objetivo de melhorar resultado. Se essa minha leitura faz sentido para você, por que a gente tem tantas diferenças em comparação, por exemplo, com mercados internacionais no que tange acesso à informação, processo à informação e o uso disso para melhorar resultado no setor? Eu faço a pergunta para você, porque você é asset manager, você tem relação com muitos proprietários. É trágico. Quando você vê que no mundo inteiro as empresas hoteleiras, os hotéis usam o Uniform System of Account, que é a melhor maneira de fazer o reporting, a contabilização do hoteleiro, porque é a melhor maneira de ver a formação do resultado. E que tão poucos hotéis hoje utilizam esse sistema e tão poucas empresas, inclusive, sabem como fazer para migrar o plano antigo deles para o Uniform System. Por quê? Bom, quando você vê depois que não existe uma inteligência de mercado para falar qual é realmente a taxa de ocupação, a diária média,
comp set do seu hotel, como que é a participação dos canais, como que é o custo de distribuição. Você tem nos Estados Unidos, você tem todas as informações para o mercado inteiro, você tem até com a DNA. Você acha que tem a ver com a pulverização gigantesca do mercado? Tem a ver com tudo isso, tem a ver com a pulverização, tem a ver com a falta de consolidação que limita, de alguma forma, a competição. A competição é um pouco menos forte aqui. E tem a ver um pouco aqui, assim, também com uma parte da responsabilidade com as associações que não fizeram o trabalho que eles têm que fazer para instalar isso. Porque você tem a Ester está aqui, a Unibis está aqui, vocês estão aqui. Não é que é complicado fazer, existem as ferramentas, é só implementar. E muitas vezes, eu vejo isso o tempo todo. O hotel, para mim, ele tem que se comparar com o competitive set, porque é assim que ele vai saber qual é o nível de desempenho dele. E para se comparar com o competitive set, tem que ter uma vantagem de, no mínimo, 5 hotéis na praça deles, de entregar os dados deles a uma plataforma de inteligência de mercado para poder se comparar. Eles não querem, eles não fazem. Exato. Eles não fazem. É um quê de cultura, pulverização. Não sei. Então, diria que é um temor bobo, assim, né? De abrir os dados, abrir as informações. Né? Tem vários problemas, né? O Bonadonna comentou a questão de ser pulverizado, que você reforçou. Evidentemente, quando você olha para os mercados maduros, você tem grandes fundos de investimento por trás de boa parte dos ativos, o gerente geral, quando ele é questionado, ele tem que saber exatamente todos os números e conseguir falar com muito mais propriedade do que a gente tem aqui no Brasil. Então, é um ponto fundamental. Evidentemente, o que tem de informação de mercado hoje disponível, do ponto de vista público, são poucos. Acho que o FOB faz um belo trabalho, trouxe muitas informações para o setor ao longo dos últimos anos. Mas se você avaliar também, são poucas as referências parecidas. E é uma amostra pequena, se você for pensar no mercado como um todo. É uma amostra boa. Vou falar. É boa, mas é boa, só que ele chega um mês e meio depois. Você poderia ter isso numa plataforma digital que você tem isso no dia a dia. E eu até colocaria um ponto, Bonadonna, que é para além do software, para além da máquina, você precisa de pessoas para usar os recursos. Existem recursos hoje interessantes no setor, mas às vezes, dentro da estrutura, existe uma dificuldade de você utilizar esses recursos e colocar em prática as informações que muitas vezes estão dentro das próprias empresas com volume dentro do Brasil. Tem um lado cultural que não é fácil de se quebrar, então tem muita coisa aqui do a se trabalhar. A gente está nesse momento, né? Vai sair depois do podcast, mas a gente está fazendo uma série sobre a formação na hotelaria aqui no Brasil. Que a gente vê um processo de digitalização enorme na sociedade e a formação do hoteleiro ainda é praticamente analógica, né? Então, tem um pouco a ver com isso que você falou. Você não vai ter ali um hoteleiro capacitado e preparado para usar essas ferramentas, né? E não é necessariamente uma crítica ao que se faz hoje em relação à operação, que existem excelentes trabalhos desse ponto de vista, mas talvez do ponto de vista analítico existam ainda algumas ferramentas a mais a serem criadas e é um ponto que precisa ser endereçado. Você tem razão. Eu não sabia que você ia trazer uma eclairagem boa, porque, você sabe, você fala com os donos de hotéis que deveriam querer isso, exigir isso, que não exigem isso. Mas tem uma mudança. Tem uma mudança. Estou vendo várias... Você está vendo isso? Interessante. Estou vendo isso. Todos os meus clientes estão evoluindo e criando ferramentas e desenvolvendo isso. Então, isso é uma coisa que eles entendem, uma vez que você vai se trabalhar. Mas o que o Pedro falou é super interessante, porque... você não vai conseguir, se você quer estreitar o relacionamento com o teu cliente, você vai ter que utilizar o Analytics, ou seja, as informações que tem na web, que você vai ter que interpretar para poder trazer as melhores opções para o teu cliente e uma experiência diferenciada. E todos querem isso. Mais de 50% das pessoas, quando você pede para eles, dizem, não, eu estou interessado em ter propostas diferenciadas. Em vez de dizer, não, eu quero minha intimidade, minha privacidade, não quero divulgar. Se
deixar meu perfil no site ajuda a ter propostas mais personalizadas, eu deixo, eu acho interessante. Aí alguém tem que explorar essas informações que Analytics para fazer isso. Onde que ele vai aprender? Ele não vai aprender no que hoje as instituições que fazem ensino na hotelaria, porque não existe, mas deveria existir. As experiências que a gente tem, assim, que eu vejo no varejo, em outros mercados mais desenvolvidos no digital, você tem uma pessoa técnica, um cara que é um minerador de dados e tal, mas ele sozinho ele vai saber extrair os dados. Agora, a interpretação é feita por você, pelo Pedro. É um trabalho em conjunto entre duas pessoas. O cara tem que... busca os dados, extrai, e o outro analisa. É uma cultura, e essa cultura ela tem que chegar. E ela não chegou. E você me pergunta, por que ela não chegou ainda? Porque o Brasil continua sendo uma ilha imensa, mas uma ilha onde coisas que estão assim, já no mercado americano, por exemplo, há muito tempo, ainda não entrar aqui. Mas vai entrar devagar. E a sistematização da informação é fundamental para isso. Porque cada um faz do seu jeito. Quando você quer comparar, você compara banana com cenoura. Com cenoura, não adianta. E aí não adianta muito. Então, o buraco, ele é grande, não é algo tão simples de se fazer, de se equacionar. Outro, a gente falou já aqui sobre isso, um tema que a gente queria falar também, que é consolidação. Uma pergunta nada a ver antes. Você chegou a trabalhar com o Bazan, assim, alguma coisa? Sim, claro. Eu trabalhei os meus 2 anos e meio, os últimos 2 anos e meio foi com o Bazan. Inclusive, eu fiquei mais tempo na Copa a pedido dele e também porque me interessava muito, que é um cara fantástico. Exatamente. Eu tenho a maior admiração para ele. Acho que é um disruptor, um cara incrível. Que ele tem os bons lados e os outros, mas é um cara fantástico. Porque eu te perguntei isso só de curiosidade mesmo, mas ele deu uma entrevista recente num evento lá em Nova York, a gente até publicou lá no ateliê, que ele falou assim, a consolidação ainda não chegou, mas ela vai vir. Assim, ela vai chegar com certeza. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um cenário muito diferente, Roland. A gente tem condotel, a gente tem uma modelagem de negócio muito diferente. Essa consolidação, você acredita que vai vir por conversão, por franquia, ou a gente vai ver negócios? No resto do mundo, ela aconteceu. Aí você vê desde a Jinjiang comprando a Louvre, comprando a Radisson, mas eu estou falando agora. A Starwood, tudo isso. Não, essa consolidação, ela não para. Ela não para nas operadoras hoteleiras, ela não para nas... Posso complementar? Fala. Porque, assim, por que ele falou isso? Porque quando estourou a pandemia, o que ia se esperar? Cara, vai ter gente que vai ficar em muita dificuldade. Vão vir os peixes maiores e vão fazer M&A. Era o que se espera em qualquer crise, em qualquer mercado. E aí ele falou, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas ele está falando isso... O que ele fez? Quer dizer que ele chegou, ele não parou de consolidar. Ele comprou nos últimos anos, ele comprou o Movenpick, ele aqui, ele suportou a compra da Atom, a operação com BTG. Sim. Ele não para de fazer isso, ou seja, que ele quer acelerar, que vai acelerar. Eu acredito que sim, porque é uma tendência natural. Como é a mesma tendência no setor automotivo, nos bancos, nas UTIE. Quantas UTIE você tem hoje? Mas e no Brasil, Roland? Como é que vai ser essa consolidação, na sua opinião? Vai se dar por finalmente a gente consolidar por meio das redes, diminuir a presença dos independentes e por conversões? Como é que vai ser essa consolidação aqui no Brasil? Eu vejo movimentos menores, porque você não tem grandes empresas hoteleiras brasileiras. Número 1. Você não tem nem grandes proprietários de hotéis, porque a consolidação ela passa por 2 lados, pela oferta, ou seja, grandes proprietários de hotéis. Aí você tem uma empresa lá que chama Host,
que tem 80 hotéis, parece pouco, 46 mil quartos e vale, que a que mais vale, ela vale 12 bilhões de dólares, então você imagina. E eles têm no caixa deles 2 bilhões e meio para fazer compras. Então, se você tem uma empresa dessa, bom, fazer a consolidação começa a ficar mais fácil. Você vê na Europa, tem a Corinvest, que tem 10 bilhões de euros e que pode fazer a consolidação. Quem tem essa grana aqui para fazer consolidação do lado patrimonial? Bom, ninguém. Os fundos imobiliários hoje não vão fazer esse tipo de investimento não estão olhando na hotelaria. para a hotelaria. E também se não tem alvo para comprar tão grande para fazer isso. Ou seja, vai provavelmente acontecer, mas numa escala menor. Pequenos grupos que podem fazer esse tipo de consolidação. Como a gente viu com a Atlântica e a Bristol, que não foi nem não foi nem um M&A ali. E aí você tem um outro fato. As pequenas operadoras aqui são pequenas operadoras assim, muito light, vai. São operadoras que nasceram muito do fenômeno Condotel, porque um Condotel precisava de um operador. Aí as operadoras menores se constituíram, cresceram e começaram a disputar o mercado entre eles, fragilizando os contratos. Para tirar o contrato do competidor, eles assumiram prazos menores, FIIs menores, e etc. E aí vocês têm contratos aqui que são muito light, que não são blindados e que quando você quer vender a tua empresa, você descobre que os contratos não são muito valorizados. Bom, você pode falar isso até melhor que eu. O Condotel atrapalha, e aí, né? Então, o Condotel, ele viabilizou um crescimento da oferta, que era importante, mas ele também produziu uma série de operadoras pequenas que aumentaram ainda a pulverização desse mercado. Não vai ter como resolver isso de um dia para o outro, porque o Condotel, bom, é que se conhece, amanhã a multipropriedade vai ser ainda muito mais complicado, porque são ainda mais proprietários. Então, imagina, quando você vai querer fazer uma consolidação do setor dos resorts de multipropriedade. Por isso que a gente colocou, por isso que eu te coloquei na pergunta, o Condotel atrapalha, né? Mas você sabe o que me vem à cabeça, porque no final das contas, ganhar escala em hotelaria é importante. É importante principalmente em momentos como o atual, de margens apertadas, de necessidade eventualmente de investimentos para dar vazão à tecnologia, seja para sanar gargalos antigos relacionados ao setor hoteleiro ou para entrar numa outra dinâmica de mercado em razão das novos modelos, novas propostas de valor. Agora, para você ganhar escala, ou você desenvolve hotéis, ou você converte hotéis, ou você compra propriedades. Comprar ou se aliar aos grupos, como você comentou, pode acontecer, mas em escala menor e talvez para alguns grupos, para alguns pequenos grupos. Não está aí a solução do mercado brasileiro. A solução meta? Desenvolver novos produtos. A gente fez, pelo Hotel Invest, junto ao FOB, o estudo, o levantamento sobre os hotéis urbanos e desenvolvimentos no Brasil. A gente tem 147 propriedades, que é um volume baixo em comparação com o histórico de momentos, até quando você estava na cadeira liderando a Accor. Talvez fosse o que vocês fariam apenas no momento de vocês não, Accor. Faria isso no momento de economia aquecida. Se você não consegue desenvolver hotéis na mesma velocidade, até porque a economia está um pouco mais fragilizada, o desempenho ele está castigado e esses movimentos de M&A eles são restritos, o que sobra para a hotelaria para expandir, para ganhar escala? Que caminho hoje é o caminho que pode... A minha aposta é essa. Que pode ser trabalhado. São conversões, mas são conversões que são complexas também, porque são conversões de condotéis ou de hotéis independentes, que são um caminho, mas o que eu estava falando é um caminho mais lento, porque você não tem grandes... você tem muitas redes pequenas aqui, que são redes até boas em termos de trabalho, de experiência do cliente, mesmo que poderia fazer mais em termos de gestão e de administração, mas que para consolidar elas, você tem que pegar 3x3 em vez de pegar 300x300. Então, vai demorar mais. E com o hotel, muito difícil.
é difícil de consolidar as propriedades entre elas, é impossível praticamente. Sim. E é impossível de consolidar, é impossível não, mas é muito difícil de consolidar as operadoras entre elas também, pelo que a gente falou. A Atlântica está fazendo um belíssimo trabalho, que eles fizeram com a Vert, mas demora exatamente por esse motivo. E mesmo assim, são números pequenos. E no Brasil, a grande forma de você conseguir escalar ainda é com novos desenvolvimentos. Então, tem que mexer na estrutura, tem que melhorar resultado. E aí a gente volta naquelas importâncias, falando um pouquinho sobre inteligência de mercado, tentar melhorar o patamar de receita e, evidentemente, tem um exercício de fé, acho que como qualquer país, mas no Brasil, às vezes, é um pouquinho maior, de acreditar que a economia ela volta a crescer no patamar um pouco mais acelerado. Isso é a pressão, uma vez que você tira a tampa, tem que ter pressão. Então, a economia e a confiança são os dois motores do que vai trazer o cliente, tanto o evento corporativo e lazer. É interessante, mas isso vai tornar o mercado cada vez mais competitivo. Competitivo entre os hotéis, entre eles, mas quem tiver a visão de investir num produto realmente mais moderno, mais diferenciado, mais tecnológico, com experiência mais rica e diferenciada, vai se dar bem e vai dar assim, oportunidades para o short-term rental, porque o short-term rental está lá pronto para tomar oportunidade. Deixa eu pegar um tema que eu acho que a gente não abordou muito ainda, que ele é relevante e não pode passar desapercebido, que é o mercado de lazer. Até porque a gente está falando aqui, o setor está fragilizado, é difícil você dar continuidade aos processos de expansão, talvez para a hotelaria corporativa como um todo, na mesma velocidade que o histórico acontecia. No mercado de lazer é uma realidade um pouco diferente, até porque o driver do câmbio facilita muito ter essa pressão de demanda no setor. E, dentre as opções do mercado de lazer, você tem a figura da multipropriedade, que ganhou também muito tração ao longo dos últimos anos. Só entre hotéis ou propriedades desse tipo de empreendimentos hoteleiros nesse modelo de negócio existentes e hotéis em desenvolvimento, tem um pouco mais de 100 projetos nessa categoria. O mercado de lazer, para as redes tradicionais, ele foi, não diria negligenciado, mas nunca foi o grande motor de expansão de oferta. Os grandes produtos eram os empreendimentos corporativos. Nesse cenário que desenvolver hotel corporativo fica um pouco mais difícil e você tem um mercado de lazer forte, talvez possa haver algum redirecionamento das redes para desenvolver produtos nesse segmento. E, se houver espaço para isso, que tipo de empreendimento? É o modelo tradicional? É a multipropriedade? Como é que você está olhando essas opções? Tem várias perguntas dentro da sua pergunta. Mas, primeiro, antes era o cliente de lazer, o cliente de negócios, ou o cliente de cidade. Hoje é o mesmo, na mesma estadia, ele vai fazer várias coisas, porque ele está levando o trabalho com ele em todo lugar, ou seja, antes ele ia passar um final de semana no hotel, porque sexta ele estava no escritório, segunda ele tinha que voltar. Hoje, sexta, ele pode estar no resort ou no hotel de cidade, onde vai passar alguns dias, e segunda também. Então, vai ter umas mudanças lá, e mais uma vez, como que vai se traduzir e como o hotel vai ter que ajustar a proposta para atender a elas, isso é uma outra história. Então, eu acredito que para as redes que operam hotéis, não vou dizer de negócio, mas urbanos, que são hotéis que são considerados como hotéis de negócios, que são hotéis de lazer e eventos e corporate, eles têm que se adequar a isso ainda melhor do que eventualmente eles faziam antes, porque eles vão ter cada vez mais clientes que são versáteis, onde eles têm que ter no quarto dele o equipamento e iluminação para fazer um zoom perfeito, com assim, tudo bem arrumadinho, que pode ser que não estava antes, inclusive porque a gente tirou os escritórios, então tem que ver como ele vai fazer aquilo. Áreas de eventos para isso, mas também um lugar para as crianças fazer telescola e ele montar algumas reuniões e entretenimento e eventos que vão servir para ele se conectar com a cidade e gastronomia e o que tiver como inventar. Então, essa é uma parte. A outra parte é hotel de resort fora da cidade, na praia ou no interior,
Tem espaço para desenvolver esses hotéis em mais escala para Quem redes? faz isso, por exemplo, no Brasil, é quem tem como especialidade operar esse tipo de hotel. Vocês sabem muito bem. As redes hoteleiras convencionais, que fazem mais hotelaria de cidade e que quer tocar esse segmento, que é um segmento diferente, com experiências de cliente diferente, com as coisas são diferentes, tudo é diferente lá dentro, eles é um desafio. Você faz bem uma coisa ou você faz bem outra. Inclusive, os grandes grupos de hotelaria de lazer, bom, você pega o Clube Mediterrâneo, eles fazem hotéis de lazer. Não fazem. Você pega as grandes, belas redes de lazer, o Grupo Atalante, que tem a Marante, que tem o Maragogi, Salinas, Maceió, Japaratingas, a Rede Tauan e outros exemplos, eles são voltados realmente à hotelaria de lazer. Eles fazem isso bem, eles distribuem muito bem. Eles estão se virando muito bem durante a pandemia, mas muito bem mesmo. Mas eles estão fora da rede tradicional, né? Da Accor, da Atlântica, sim, dos players maiores. E aí a pergunta é, esses grandes, eles podem enxergar eles têm produtos, eles têm linha, eles têm ambição e pretensão. Eu quero ver. É uma oportunidade para eles, entre tantas, porque são empresas de management. Ou seja, bom, por que você não vai fazer um management? Definitivamente, se você é uma empresa de management, você está operando um espaço onde vai ter um ocupante que, bom, antes era um turista, hoje é parte turista, parte trabalhador, parte morador temporário, e aí você tem que adequar a tua proposta para eles e a tua distribuição para eles. E por que não também lazer, e por que não também outras coisas. Eu acho que são oportunidades, mas que eles têm que aprender a tocar e a distribuir. E nesses não é simples. Nesses poucos segundos que nos resta, se a gente fosse falar rapidamente sobre multipropriedade, pode ser um veio a ser explorado também pelas redes? Existe alguma oportunidade nesse sentido, ao seu ver? Então, são duas coisas, né? Tem o lado incorporação e a operação. A parte, e tem o lado operação. Eu acho que o lado incorporação, as redes não fazem muita incorporação, eles fazem operação. Então, por que eles não poderiam operar? Bom, eles podem, inclusive, eles estão olhando isso, muito provavelmente, não tem dúvida. Então, até porque tem redes hoteleiras aqui que são verticalizadas, que são proprietário, desenvolvedor, operador, e isso faz parte, porque tem uma demanda. Então, eles podem fazer isso. Que seja tão fácil de fazer e que tenha as mesmas sinergias com o resto do que eles fazem, isso é uma outra história. Eu acho que lazer é uma coisa diferente. Você vê, os grandes operadores de resort aqui, famosos, eles são especializados. Você pega a Iberostar, você pega a Viva, você pega todos eles. Eles são operadores de resort, eles não são operadores de hotéis urbanos. E quem tem hotéis urbanos, que seja como empresa hoteleira, ou que seja até como proprietário, ele faz isso, ele não faz o resto. Bom, não é assim uma coincidência histórica, porque em muitos lugares é assim. Muito bem. Maravilha. Roland, muito obrigado por essa honra de tê-lo aqui no programa inaugural. Antes de terminar... Privilégio meu, hein? Bom, fico feliz. Agradeço vocês. Não por acaso. A gente sabe o que a gente está fazendo. Roland traz audiência. Antes de concluir, queria agradecer aos nossos patrocinadores, R1 e a Oracle, parceiro novo aí do Hotelier News. Muito bom. E muito obrigado a todos. Até a próxima, Roland. Contamos sempre com você. Pode contar comigo. É sempre um prazer. Tanto trocar ideias com vocês, que conhecem muito bem, que investem tempo, inteligência, recursos no setor e pela amizade que a gente tem e a expertise que eu sei que vocês têm. Pedro. Sucesso, obrigado. Obrigado, Roland. Sempre um prazer, conversa super agradável. Acho que a gente poderia ficar aqui horas discutindo, até brinco. Na minha época de estudante, eu era aquele aluno que ficava assim, né? Levantando a mão, fazendo a pergunta. Então, é uma delícia poder fazer pergunta para pessoas inteligentes que têm uma história super relevante no setor. Não, eu tenho mais perguntas para vocês que eu não fiz, porque... Não, eu só esqueci de avisar também aos nossos ouvintes, né, é importante, a gente vai compartilhar esse conteúdo em vídeo no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de distribuição de podcasts
como... Tá até me escapando o nome aqui, mas é um branco aqui. Spotify. E na Apple também, vamos tentar. Tá bom? Vamos ver se na próxima edição a gente consegue trazer informações também relevantes sobre a recuperação do setor. A gente está no momento que a hotelaria em si está no início de ganhando tração. O Pedro que faz esses convites. Vamos lá. O convite oficial eu acabo fazendo, mas é ele que trama essa programação. É muito bom. E tem que encontrar a coincidência entre o momento e o operador certo, o player certo do mercado. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.